Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 86 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você continue a ser um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre a mediação e educação corporativa com o presidente do INCAT, que é o Instituto de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e o sócio-diretor da Edufor, Murilo Furtado. Murilo, seja muito bem-vindo. Olá, Silvio. Eu agradeço muito essa oportunidade e a gente poder semear sobre um assunto tão crucial, que são os meios alternativos de soluções de conflitos, e falar de educação corporativa, né? Muito Sem bom. dúvida, dois temas muito importantes e que às vezes as pessoas não param um pouco para refletir, né, Murilo? Eu entendo que nós estamos passando por um mundo com tantos conflitos. Sim. Que o mediador se faz muito importante nesse momento, não é verdade? É verdade, é verdade. E eu queria começar, Murilo, justamente perguntando sobre a sua trajetória, na verdade, a sua formação, porque eu vi que você tem uma formação bastante extensa, que começa com administração de empresa, você tem um MBA em finanças na PUC do Paraná, é mestre em comunicação e negociação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul e é bacharel em direito, além de ter um MBA executivo em gestão pelo ISPER, né? E eu queria saber o que levou você a estudar todas essas áreas. Bem, a minha trajetória, eu vivi... O meu trabalho me possibilitou morar em algumas regiões do Brasil, Sim. E uma das regiões foi o Paraná. Morei em Curitiba há muitos anos, e lá eu me interessei em fazer um MBA em finanças. Eu estava trabalhando no mercado financeiro, né? Sim, Depois de Curitiba, eu vim para São Paulo, fiz um ping-pong com o Rio de Janeiro e fiquei estabelecido em São Paulo, e aqui eu fui prosseguindo nessa formação. Como a gente, né, Silvio, eu me considero jovem há mais tempo do que claro. muitas pessoas, então eu optei e tive uma felicidade de optar em trabalhar nessa área de educação, ser um estudioso, poder estudar e trabalhar em grandes escolas, e isso aí foi, assim, vamos dizendo, foi moldando, foi lapidando essa carreira, né? Entendi. E uma coisa que me chamou muita atenção, Murilo, foi o fato de você ter feito direito, né? E eu percebo que muitas vezes, já vi isso, inclusive quando eu trabalhava na área de computação, os executivos não têm noção das implicações jurídicas dos seus atos. Você vê isso também aí, que é muito importante os executivos se interessarem mais por esses temas na esfera jurídica? Bom, em princípio, eu resolvi estudar direito, eu já tinha 40 e poucos anos. Sim. Achei que isso ia me dar uma janela de oportunidade na vida, pela experiência que eu tive no mercado financeiro, trabalhando em renegociações de dívidas, né? Então, eu vejo esse aspecto jurídico hoje, tanto tem o lado da complexidade da pessoa ser um sócio estatutário de uma organização, dele entender o que isso representa, né? É muito vasto essa responsabilidade dele, como também eu hoje, do prisma de onde eu estou, eu já enxergo a importância do executivo conhecer os meios alternativos para soluções de conflitos, e lá dentro da organização mesmo, tanto intra-organizacional quanto no mercado, vamos dizer, com os stakeholders da empresa, com fornecedores, clientes, ele poder entender essa modalidade de soluções de conflitos sem antes ir para o meio judicial. Nós entendemos o meio judicial, Silvio, quando eu fiz a minha capacitação em mediação, na primeira aula eu tive uma palestra com um desembargador, isso foi em 2018, onde ele mencionou que no Brasil, naquela época, já tinha mais de 100 milhões de processos. 100 milhões? Então, você começa a entender que, talvez, antes de entrar em juízo, no judiciário propriamente dito, as pessoas tentarem fazer um acordo,
o diálogo, né? Contemplar, privilegiar o diálogo entre as partes para solucionar os conflitos. É assim que eu vejo hoje a importância disso. E eu vejo que você está coberto de razão, Murilo, porque quando eu estava na área de computação, no final da década de 90, muitos amigos, inclusive, eles foram alçados ao cargo de diretor estatutário. E eles não faziam ideia do que era isso, e só descobriram quando foram surpreendidos com o fato de que a empresa estava sendo processada por questões trabalhistas, alguma coisa assim, e eles estavam envolvidos com isso e o patrimônio deles foram bloqueados. E realmente muita gente não faz ideia da responsabilidade, como eu falei, jurídica de você assinar um contrato como diretor estatutário. E isso que você está falando também é algo que passa despercebido pela maioria dos executivos, que acham que só tem como possibilidade de solução de conflito ingressar diretamente na esfera jurídica, sem, por exemplo, utilizar o mecanismo de mediação. É ainda algo que precisamos mudar na nossa cultura, né, Murilo? Olha, Silvio, você dizendo assim, eu comecei a lembrar do meu tempo. Aqui, nessa oportunidade que você está me dando, eu vou contar muitas histórias, muitos casos, né? E eu estou lembrando de uma época que era muito comum o Banco Central liquidar extrajudicialmente muitas instituições financeiras, e eu tive muitos colegas que eram diretores de banco e que, às vezes, nem estatutário eram, mas pelo fato de assinarem documentos importantes e estratégicos lá dentro, eram arrolados pelo Banco Central, e isso causava um transtorno muito grande, porque a conta dele, a vida dele toda ficava bloqueada, né? Nossa, então, realmente é um ponto que você chamou a atenção da pessoa que, às vezes, sente um orgulho de ser convidado para ser estatutário, mas ele entender quais são os pontos, assim, as obrigações e os deveres, né? Exatamente. Eu acho que esse que é o ponto, né? A pessoa se interessar em ter o conhecimento necessário para assumir essa posição, que às vezes a pessoa se deixa levar, né? Oh, poxa, que bom, sou sócio agora, sou diretor, que bacana, e esquece que quando a maré vira, também vira para o seu lado, né? Esse que é o ponto. Murilo, a gente já conversou bastante, aliás, eu aproveito aqui para falar a respeito do fato de nós termos nos conhecido no WNOW, que é aquele evento ali do World Trade Center, excelente para a network. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu início de carreira. Você começou em banco, é isso? Não, Silvio, eu comecei na Fiat Automóveis, em Belo Horizonte. Eu trabalhei 5 anos na Fiat Automóveis, na área de comércio exterior. Depois da Fiat, foi praticamente o meu primeiro emprego relevante, né? Sei, entendi. Depois da Fiat, eu ganhei uma bolsa e fui estudar fora do Brasil. Quando eu voltei, o mercado estava numa crise muito grande, o mercado dos metalúrgicos, vamos dizer assim, das montadoras, e eu tive uma oportunidade de entrar no mercado financeiro e fui trabalhar com arrendamento mercantil, leasing. Aí trabalhei muitos anos no mercado financeiro, e eu sempre digo assim, eu trabalhei 20 anos, os meus primeiros 20 anos foi mercado financeiro e montadora. Eu trabalhei na Fiat e na Volvo Caminhões, em Curitiba. Eu ficava em São Paulo, trabalhando, desenvolvendo linhas especiais de financiamento. E depois desses 20 anos no mercado financeiro e indústria automobilística, aí que eu tenho o grande pulo da minha vida, que foi a área de educação. Entendi. E como que isso moldou você? Assim? O que você traz dessa experiência que você teve, tanto no mercado automobilístico, eu não conhecia, quanto dessa parte no mercado financeiro? Como que isso moldou o seu jeito de pensar e o que fez você entrar, então, no mundo de educação corporativa? Bom, em primeiro lugar, eu tinha 20 anos quando eu entrei na Fiat, e a indústria automobilística, para um estudante de administração, eu estudava no turno da noite e trabalhava de dia, é um laboratório muito grande, né, Silvio? Você, dentro de uma indústria automobilística, e você vendo toda aquela parte de operação, de logística, a parte financeira, a parte de administração, todas as técnicas, naquela época, OIM, aquelas coisas todas. Então, assim, eu vivenciei, foi assim, muito bacana. E a Fiat ainda nem sequer tinha sido inaugurada quando eu entrei. Ela foi inaugurada em julho de 76,
e eu já tinha entrado antes. Sei. E assim, eu consegui uma experiência muito grande, até do que é bom e também do que é ruim. Porque naquela época a Fiat tinha uma participação acionária do Estado. O Estado tinha a maioria das ações, tinha 51%, o Estado de Minas. E a Itália, os italianos tinham 49%. Então, foi um modelo de gestão que foi colocado ali na Fiat Automóveis. Eles trouxeram muitos operários de Turim, porque nós não tínhamos mão de obra naquela época, né? As indústrias automobilísticas ficavam todas aqui em São Paulo. Então, foi uma mudança de paradigma, eu diria, até na sociedade em Belo Horizonte. Depois disso, eu entrei no mercado financeiro. Depois da Fiat, eu pude entrar, e meu primeiro banco foi o Banco Real, onde eu trabalhava com arrendamento mercantil. E isso fez uma coisa muito interessante, porque eu, quando estava na faculdade, quando eu me formei, eu estava dentro da Fiat. E eu concentrava os meus estudos todos na área de operações. De suprimentos, logística, por causa do comércio exterior. E depois que eu entrei no mercado financeiro, eu tive que ir lá recuperar meus livros de finanças e estudar o Gitman. Tive que estudar o Gitman para ver o que era arrendamento mercantil, que é conhecido como leasing, né? E aí, a todo momento, o que eu posso dizer? A todo momento você tem desafios na sua carreira onde você tem que se reciclar, tem que estudar, porque você é colocado num desafio de uma área diferente, né? E isso foi muito forte para mim, eu ter que voltar a estudar finanças e operar HP 38C, HP 12C, foi muito legal. É verdade. E realmente, né, Murilo, cada vez mais, hoje, mais do que nunca, não importa a sua idade, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Não tem como a gente parar um minuto que seja. E eu vi na sua trajetória que você se tornou gerente executivo e comercial dos programas corporativos do INSPER e depois diretor de relacionamento corporativo da Business School São Paulo. Como é que foi, então, você sair do mercado financeiro e você foi parar no INSPER? O que aconteceu? Silvio, essa é uma história que simplesmente mudou toda a minha vida. Eu estava no mercado financeiro, eu já estava com 40 e poucos anos, estava no 3º ano de direito, eu tinha planejado advogar, pela experiência que eu tive de renegociações de dívidas de planos econômicos do governo naquela época. E eu recebi uma ligação de um headhunter dizendo que eu tinha sido indicado, que ele tinha uma posição de gerente de novos negócios. Eu me interessei, eu fui lá, participei de todas as etapas, fui aprovado, e quando eu fui saber a empresa, porque ninguém falou o nome da empresa para mim, quando eu fui saber, era o IBMEC. Num primeiro momento, por eu ser do mercado financeiro, imediatamente eu já fiz uma ligação, né, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Quando eu fui lá fazer a entrevista com a diretora, a Elizabeth Guedes, eu via uma placa IBMEC Business School. E eu não estava entendendo muito bem que era uma escola de negócio, o que eles queriam comigo, Silvio, mas foi a grande catapultada que deu na minha carreira, na minha vida, porque eu estava no 3º ano de Direito, quando eu entrei no IBMEC Business School e fui percebendo, conhecendo, digerindo, interpretando aquele ambiente de educação de primeira grandeza, de primeira linha, eu simplesmente eu achei melhor deixar o direito. Acabei o curso, concluí o curso de Direito, mas eu achei melhor. Dizem que a gente é fruto do meio, né? Então, eu acabei virando professor depois de muitos anos lá, e eu tive eu me considerei um cara muito feliz de poder andar no corredor de uma escola daquele nível, conhecendo os professores que eu conheci, Eduardo Janete da Fonseca, João Másculo, Pedro Valls, São Vicente, e aí eu pude conviver com esse pessoal, e que foi de uma riqueza muito grande para mim. A partir dali, a minha cabeça mudou completamente. Depois do IBMEC,
eu tive uma passagem muito breve pela FGV, mas eu já estava decidido a trabalhar na área de educação. Da GV, eu fui para a Business School. Então, assim, eu trabalhei da Business School, depois em escolas de negócio, a última que eu trabalhei foi a HSM Educação. A HSM, você trabalhou lá também. HSM Educação, pelo fato do Paulo Guedes ter comprado a operação HSM no Brasil, e nós fizemos um projeto específico de HSM Educação, com o know-how que eu tinha de IBMEC e de BSP, Business School São Paulo. Perfeito. Em todas essas escolas, eu pude me realizar profissionalmente, desenvolvendo projetos totalmente voltados para essa área executiva, para a área corporativa. O que eu identifico nas grandes escolas, uma dificuldade de diálogo muito grande da academia com o mercado. O Brasil tem essa característica. A academia não fala com o mercado e o mercado não fala com a academia. Como eu tenho um pé e 2 braços no mercado e um pé só na academia, porque eu preferi não fazer carreira na academia e trabalhar voltado para o mercado com pragmatismo, voltado para resultado. O ROI em recursos humanos, como o pessoal costuma dizer. Eu tive experiências assim muito interessantes, muito relevantes, e aquilo me chamou a atenção pelo fato de eu ter uma formação em administração de empresa, né? E acabei ganhei uma bolsa para estudar no IBMEC, fazer um MBA lá em General Management, e foi um aproveitamento, foi um significado muito especial na minha vida. Puxa vida. E como eu lamento o fato da academia não falar com o mercado aqui no Brasil, porque você vê que nos Estados Unidos o mercado vai buscar soluções dentro de universidades reconhecidas, não só Harvard, mas Stanford, outras universidades que são verdadeiros celeiros de soluções, incubadoras, inclusive, de startups, né, Murilo? É verdade, Silvio. Eu tenho 2 questões para falar. Uma, nós que somos professores e somos chamados em educação corporativa para customizar todos os programas, o que acontece? Nós não temos, ou vamos dizer, nós temos muito poucos casos de empresas brasileiras. E, às vezes, um empresário fala, olha, Murilo, eu queria que você customizasse. Suponhamos que ele seja da área do varejo, bancário, vamos dizer assim, o varejo industrial. A gente tem dificuldade de buscar um caso de sucesso ou mesmo de insucesso no mercado, porque os empresários não gostam de dar informações. Eu tive uma experiência, eu trabalhava nessa época no IBMEC, e nós tínhamos lá, eu tinha um colega lá, um professor de alto nível, e ele me pediu, Murilo, você que visita muito empresas, por favor, pergunte às empresas se eles aceitariam da gente entrar dentro da empresa, estudar um caso, escrever um caso, guardando todos os nomes, sem mencionar nome, assinando o acordo de confidencialidade, que não fosse comprometer a empresa. Silvio, das 10 empresas, as próximas 10 empresas que eu visitei, nenhuma aceitou. Mesmo, nenhuma. Este é um caso assim muito complicado, porque eu percebi que a gente é muito importante na disciplina que eu atuo, que é negociação estratégica, é importante eu ter casos para trazer, para fazer dinâmicas em sala de aula. Não, eu vou utilizar casos de Harvard, porque é a melhor fonte de bebê no quesito, no tema de negociação. Mas aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de ter aquilo que eu lembrei. Quando você começou a falar, eu lembrei da biografia do Jeff Bezos, da Amazon, que eu li. E lá diz que todas as vezes, nos projetos inovadores dele, que ele precisava de uma mão de obra especializada, ele ia buscar na universidade. Na universidade. Então, o intercâmbio é muito grande lá de mercado e academia. Aqui, não. O pessoal da academia fica fazendo pesquisa. Verdade. E o pessoal do mercado lutando bravamente, porque seria muito relevante o conhecimento da academia aplicado no mercado. Ia nos ajudar muito, né?
É verdade. E isso acaba fazendo com que a própria academia fique falando de questões, de problemas que não são relacionadas ao mercado. Eu participo de muitos grupos de discussão e que tem professores de várias universidades, e eu percebo nitidamente a conversa deles é até intelectualmente interessante, mas você percebe que é muito assim um conceito, são coisas assim que você fala, puxa, mas isso aqui não é exatamente o que a empresa está precisando. E uma vez, eu não lembro agora com quem que eu estava conversando, que me falou que o problema as universidades elas não conversam sequer entre si, porque era eu não lembro agora quem era essa pessoa, mas ele estava querendo fazer um projeto, e ele falou assim, olha, eu caí na besteira de juntar, sei lá, USP com Universidade Federal, de sei lá onde, e ele falou que as duas não se conversavam, então fica as universidades em silos, né, separados, e isso tudo separado do mercado. E é claro que aí a gente não consegue gerar nada de muito produtivo para o próprio país, né, para soluções dos problemas nossos, né? Eu tenho um caso de sucesso disso, Sim. que eu me lembrei. Tem uma professora que foi minha colega na Fundação Dom Cabral, Betânia Tanuri. Sim. Ela tinha uma percepção muito clara disso, e pelo fato dela ter relacionamento com o mercado corporativo, ela conseguiu que 5 empresas abrissem as portas para que ela entrasse e fizesse uma pesquisa. A área de atuação da Betânia é gestão de pessoas. E a Betânia foi lançar o livro dela na Câmara Americana. Eu não lembro muito bem se era 2001, 2002, 2003. Eu me lembro que eu fui convidado, eu fui lá, só tinha Cabeça de Prata, Silvio, e ela lançou o livro dela lá e, para surpresa, eu gosto de contar isso para os meus alunos, acho que é muito legal, ela resolveu fazer uma homenagem a essas 5 empresas que permitiram que ela pudesse entrar e fazer uma pesquisa dentro. Foi o ABN AMRO, foi a Braskem, a Natura, a Brasil Prev e a Anglo Gold. E ela chamou esse pessoal e lá em cima, os 5 heads dessas empresas, ela fez uma... Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei, posso. Eles falaram, pode sim, sem problema nenhum. E aí ela falou assim, o que uma pessoa tem que ter, qual a habilidade que as pessoas têm que ter para trabalhar com vocês? Sim. E aí eles fecharam um círculo lá no púlpito lá e conversaram entre si. O Fábio Barbosa, como é um líder nato, né? Sim, claro. O Fábio Barbosa pegou o microfone e falou, chegamos num consenso aqui. As pessoas que quiserem trabalhar conosco têm que ter, basicamente, 2 habilidades. Sim. A primeira, brilho nos olhos. E a segunda tem que ter bom humor. É muito difícil trabalhar com gente de mau humor. Então, isso me chamou muita atenção. É lógico, o brilho nos olhos a gente vê hoje no mercado, né? Quando a pessoa está contando de um produto dele, a pessoa tem brilho nos olhos, é fantástico isso. Sem dúvida, sem dúvida. E realmente, às vezes, eu lamento um pouco a falta de bom humor que a gente vê muito dentro das empresas, né? Ultimamente, eu não sei se por causa dessas questões de politicamente correto, todo mundo é muito preocupado com a palavra que você usa, então você não consegue fazer uma piadinha, não consegue, as pessoas não veem o humor assim nas coisas, né? Ontem até foi muito engraçado, porque eu estava conversando com uma pessoa falando assim, se ela tinha visto um post que saiu naquele Faria Lima Elevator, que ele dizia assim que 90% das pessoas não entendem de porcentagem, e a outra metade também não. E aí ela falou assim, ele falou errado. Eu falei, então, essa é a piada, ele falou errado. Então, assim, eu falo assim, poxa, mas o bom humor faz diferença no dia a dia de trabalho, e se você não... Tem uma leveza aí no mundo corporativo, sim. Né? Até porque, às vezes, né, Murilo, a gente pega uns problemas que são muito sérios, você fala, se você não conseguir olhar isso com leveza, você não consegue levar toda a carga de responsabilidade que você tem dentro de uma empresa como executivo. Você precisa realmente disso. Eu acho que isso se perdeu um pouquinho, não sei se é impressão minha, mas eu acho que está faltando realmente bom humor no mercado. E aí me ocorreu, Murilo, que na sua trajetória você fez a passagem de executivo para empreendedor, né? Como é que foi isso? Você sempre quis empreender ou isso foi uma oportunidade? Silvio, depois de ter essa trilha dentro das escolas de negócio, e como eu disse, mudou muito a minha vida, porque eu pude conhecer pessoas brilhantes
pelo fato de ter trabalhado em escolas de primeira linha, né? Sim, Então, sim. eu trabalhava desenvolvendo projetos corporativos, e o projeto de educação corporativa não é para qualquer professor, não é para qualquer É verdade, professor, é verdade. porque se o professor está lá dentro da sala de aula de uma grande escola e tem 40 alunos de 40 lugares diferentes, ele, em tese, ele domina um assunto e ele Sim, sim. coloca a pauta que ele quiser, tem o programa, a pessoa se matricula, tem aquele programa. Em educação corporativa, o primeiro quesito do professor é ele ter entender a cultura da empresa, Verdade, verdade. conhecer, ele ter a sensibilidade de poder conhecer essa empresa por dentro, para saber, inclusive, qual é o termo que ele vai usar em sala de aula, qual é o Sim, sim, português, exato. qual é o O palavreado. jargão, né? Então, isso aí se torna uma questão fundamental. Isso fez com que, ao longo desses anos todos em educação, eu me relacionasse, eu criei um time de professores, né? Eu trouxe esse time de professores para mim. Nós Sim, sim. éramos muito amigos, então eu tenho hoje cerca de 100 professores das mais Olha. diversas áreas do conhecimento. Qualquer demanda que uma empresa se fizer necessário, eu tenho um profissional ou mais de um. Eu costumo selecionar vários professores de um mesmo tema, mas aquele Sei, que se sei. adequa melhor à cultura da empresa. Entendi. Quando eu passei pela última escola, que foi a HSM, eu tomei uma decisão de abrir a minha empresa. Falei, poxa, eu Entendi. tenho o mais difícil. O mais difícil hoje são os clientes. Mas eu tenho um time de professores Sim, sim, sim. invejáveis. Então, eu selecionei esses professores dentro de um cardápio e resolvi abrir a minha empresa, que ela tinha o nome de Educação Corporativa, Sei, sei. Educor. Educorp. E ao longo da trilha, um empresário se interessou muito pelo nome Educorp, então ele me fez uma proposta, ele comprou o nome Educorp, então Ah, hoje eu tenho a Edufor, Edufor. que é sucessora da Educorp. E a Entendi. Edufor, porque é formação, capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ah, Então, entendi. isso me deu um pouco de segurança para eu ir para o mercado. Continuei visitando os mesmos clientes que eu tinha, só que agora eu tinha uma empresa menor, né? Mas, para mim, o que era importante era o naipe dos professores que eu tinha comigo. Todos Entendi. eles muito Primeira conhecidos linha. no mercado e professores que performam muito bem em sala de aula. Entendi, entendi. Realmente é diferente você dar aula em uma universidade corporativa e numa universidade normal para alunos, né? Não tem dúvida quanto a isso. E Murilo, me ocorreu também uma coisa, né? Que você é líder de pessoas. Qual que é o seu estilo de liderança? Você tem algum líder que você considera como modelo? Tem sim, tem alguns. Eu, por exemplo, eu aprecio muito o Washington Oliveto, e Uhum. eu falei aqui de Fábio Barbosa. Eu conheci o Fábio Barbosa pessoalmente, na época Sim, que era ABN AMRO, sim, sim, e sim. comprou o Real. Eu Uhum. participei como testemunha da história de Sei, sei. algumas fusões e aquisições que foram casos de sucesso, como também participei de casos de insucesso. É Isso aí mesmo. é uma questão assim muito sensível, porque às vezes o Mesmo. poder econômico de uma empresa, ela compre outro grupo, mas se não se preocupar com o aculturamento de todas as Ah, empresas não tem como. adquiridas, Uhum. então eu participei sendo ali consultado e dando treinamento, capacitação, tanto para o Itaú como o Unibanco, e eu Sei, sei. conheci o Fábio Barbosa quando foi uma compra muito bem sucedida do ABN com o Real, que eram Sim, bancos com sim. características diferentes. Imagina uma Bem história, diferente. uma, uma escola holandesa com uma escola mineira. E Sim, aí o pessoal pôde fazer ali talvez um feijão tropeiro com alguma coisa exato. típica da Holanda, mas foi assim, foi muito legal. E eu conhecendo o Fábio Barbosa, eu vi
o quilate de profissional que ele é. Tanto é que ele já começou a revolucionar quando a área de recursos humanos dele não chamava RH, chamava EDS, Educação e Desenvolvimento Sustentável. Olha só. Naquela época, então, assim, praticamente anos 2000. Então, Sim, assim, sim. eu tenho um carinho muito grande, um respeito e admiração muito grande pelo Fábio Barbosa, o Washington Oliveto e mais Sim. alguns aí que a gente... E quando você está liderando, Murilo, como que você descreve o seu estilo de liderar pessoas? Ou você é professor, então como que é seu estilo de dar aula? Olha, eu aprendi nesse caminho da minha vida que sempre quando eu entro numa organização para fazer um estudo, eu costumo utilizar uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Eu acho que isso aí, a partir do momento que isso me possibilita conhecer melhor as pessoas, eu posso dialogar de uma maneira mais aproveitável, vamos dizer assim. A partir do momento que você conhece uma pessoa, você sabe como fazer a abordagem. Então, Sim, isso para sim. mim é muito grande. Eu aprendi na área de negociação sempre utilizar a ferramenta de autoconhecimento, porque eu digo para meus alunos, aquele líder que diz, eu trato todo mundo igual, querendo falar uma coisa positiva. Sim. Ele está até bem intencionado, mas não é por aí, porque as pessoas não são iguais. Eu acho que ele pode ter um discurso geral e depois falar diferentemente com cada um, porque cada um tem uma característica diferente. Eu trabalho muito com 4 estilos, né? O controlador pragmático, o visionário intuitivo, eu trabalho com o apoiador sensitivo e com o analítico. Cada estilo desse, a pessoa tem uma maneira de entender. Então, eu procuro, assim, na minha liderança com equipes, privilegiar, contemplar esse tipo de pessoas, esse perfil das pessoas, sabe, Silvio? Sim, sim. E tem também, hoje, eu faço muitas palestras sobre conflitos, né? Mediação de conflitos, gestão de conflitos e conflitos geracionais. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, que eu liderava uma equipe e tinham 2 gerações abaixo de mim. Então, até isso, além do estilo da pessoa, do perfil dela, você ainda considerar a geração dela, que hoje o mercado está pulsante nisso. Nós temos hoje, já nas empresas, 4 gerações trabalhando entre si, e nós temos no mercado consumidor 5 gerações. Nossa. Então, assim, isso me chama muita atenção, que a gente tem que ter um conhecimento para saber como tratar disso. Cada geração é um valor, é uma maneira de pensar, e, Silvio, levando-se em consideração, não tem certo nem errado, nem melhor nem pior. É verdade. E você sabe que hoje a minha esposa ela mandou uma notícia para mim, eu não lembro agora se foi no Valor ou no Estadão, dizendo que a faixa de idade que está mais sendo contratada hoje é de 50 ou 59 anos. Olha que coisa. Impressionante, né? Você talvez, imaginar. eu diria aí, talvez é uma geração forjada na resiliência. É verdade. Quando eu estou com uma geração muito mais jovem, embora eu seja jovem há mais tempo, como eu já mencionei aqui, eu falo com eles, eu faço questão de frisar isso, às vezes é importante, Silvio, a gente falar um pouquinho de história para eles. Porque a minha geração, baby boomer, que passou por tantos planos econômicos, pelo pós-guerra, a própria ferramenta de autoconhecimento, as mais importantes no mundo foram criadas no pós-guerra. Exatamente para poder receber os combatentes nas empresas e poder analisá-los e colocá-los numa área que seria mais coerente com o perfil dele. Então, assim, é bom contar a história dos planos econômicos. Eu, na minha passagem por banco, a experiência que eu tenho, as histórias que eu lembro, né? Para começar, eu tinha que chegar ao banco 6 horas da manhã e ler 2, 3 jornais para a gente saber o que ia fazer naquele dia.
É verdade, é verdade. Naquela época, o profissional mais valorizado na organização era o financeiro. Sem dúvida, sem Depois dúvida. que nós tivemos uma estabilização de moeda, aí o CEO voltou a ser a figura mais proeminente. Sim, sim, sim. Então, assim, e agora está voltando isso, essa insegurança, eu diria jurídica e financeira Sim. que está havendo no mercado. As empresas hoje têm uma visão que tem que analisar isso para ver o que vai fazer. Na época da pandemia, por exemplo, eu conversando com um presidente, logo um mês depois em abril de 2020, eu conversando com um presidente de uma instituição financeira, Silvio, e eu fui conversar com ele e falei: o que você está planejando? Vocês vão mandar a gente embora? Sim, O que sim, vocês sim. estão pensando aqui? Ele falou assim: nós não vamos mandar ninguém embora. Nós estamos, Murilo, todo dia de manhã a gente resolve o que vai fazer no mesmo dia, porque não dá para 2, 3 dias depois, ninguém sabia para onde ir. Então, me lembrou muito aqueles planos econômicos. E uma coisa que eu quero fazer uma alusão aqui, né? Quando ele me recebeu, a gente fez uma videoconferência, ele estava com uma camisa e com uma estrofe de uma música do Lulu Santos. Sim. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Eu acho que esse é o significado hoje do momento que a gente está vivendo. E eu acho que você tem total razão, Murilo. Eu sempre procuro incentivar os executivos a contar histórias, principalmente porque as novas gerações, eu digo que elas sofrem um pouco da síndrome do Adão, né? Elas acham que o mundo começou com elas. E aí você fala assim, não, tem uma história antes, e justamente pelo fato de elas não conhecerem essa história pregressa, elas são excessivamente críticas, como se, de repente, todas as gerações anteriores fossem feitas por um bando de burros que não sabiam o que estavam fazendo, que acabaram criando o mundo que nós estamos hoje, com todos esses problemas, porque não sabiam o que estava sendo feito. E se você não conta a história, realmente a pessoa fica sem essa raiz, de onde que ela está vindo, para onde que nós estamos indo. Então, eu acho fundamental realmente contar essas histórias e saber principalmente esses ciclos econômicos que você falou, esses planos econômicos, que quem viveu isso sabe como foi árduo a gente sobreviver aquilo, e até lamento que nesse momento a gente esteja enfrentando questões financeiras tão importantes, porque realmente a gente já passou por isso anteriormente, e aquela questão que veio muito com o real de responsabilidade fiscal era algo que eu nunca imaginei que a gente fosse perder, né? Porque a gente tinha sofrido muito com aquilo e as pessoas não fazem ideia de como que é a saída desse problema, né? Então é importante saber contar essa história. E Murilo, me diz uma coisa, esse é um bom momento para você falar, então, da Edufor. O que faz a Edufor, exatamente? Olha, a partir do momento que eu tive a ideia de criar a Educorp, e a Edufor é uma sucessora da Educorp, eu quis continuar fazendo o que eu estava fazendo, o que eu fazia dentro das escolas de negócio. O meu papel sempre foi comercial. Eu virei de gerência de novos negócios, porque eu criei essa área dentro do IBMEC São Paulo, que hoje é INSPER, né? E depois, na Business School, eu já entrei como diretor de relacionamento comercial. E eu sempre visitei as empresas, Silvio, porque eu tenho para mim que toda empresa ela tem uma dor, no mínimo uma dor, né? Então, eu costumo, pelo relacionamento que eu tenho com os dirigentes das áreas de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, procurar saber, naquele momento, qual é a dor que eles têm e a gente poder prescrever um medicamento totalmente voltado para aquela dor. Então, a gente, por exemplo, dentro daquilo que eu falei, que eu gosto de contar caso, eu fui procurado por um superintendente de uma grande empresa, engenheiro, formação de engenheiro, e ele falando, Murilo, eu preciso aprender a ler balanço, porque eu estou participando de reuniões estratégicas aqui dentro da organização e eu não consigo ler balanço. Então, a gente pega um professor que fale a língua, porque é o que eu quero dizer, você ensinar finanças para um advogado, para uma psicóloga, é diferente de ensinar finanças para um engenheiro. Ele já tem o raciocínio lógico, é diferente. Então, a gente já pega um professor, já brifa o professor, leva até a organização, fazemos várias consultas para poder desenhar um programa sob medida e aplicar esse programa. Então, assim, isso
a receita disso sempre é um sucesso muito grande, porque sim, sim. Eu entendo que o ROI para os recursos humanos ele é latente ali. Você dá um treinamento onde a pessoa já sai do treinamento sabendo fazer aquilo Exato. e cumprindo aquilo que a empresa precisa, né? Então, eu continuo fazendo isso pela Edufor e trabalho concomitantemente com o encate, mediação e arbitragem, e passei, inclusive, a dar treinamentos, não só de negociação, que é a minha praia, como em mediação e arbitragem, e que deriva para a gestão de conflitos, mediação de conflitos, como eu disse, conflitos geracionais. Não há empresa que não tenha conflito. Sim, Né? sim, E é verdade. natural nas relações comerciais surgir um conflito. Uma pessoa que está comprando uma câmara frigorífica e a câmara Sim. não é entregue conforme o pedido, aí a pessoa já cria-se um conflito ali e a gente vai ao tentar, antes de entrar em juízo, tentar desenvolver um diálogo ali para poder chegar num acordo. Então, assim, a Edu4, a Edufor, né, que eu quis um nome que desse uma sonoridade como a Educorp, então virar Edufor, e aí foi por aí. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, então, que tipo de problema uma empresa tem que ela deveria contratar a Edufor? Olha, eu me lembrei aqui agora de alguns casos de dores específicas ou de projetos que as empresas trouxeram. Eu vou, em alguns casos, não mencionar o nome da empresa, porque foi Claro. assinado um acordo de confidencialidade, mas há muitos anos atrás teve uma instituição financeira que nos contratou para dar um treinamento de produtos para uma área de marketing. Sim. Nós assinamos um acordo de confidencialidade, alocamos 4 professores especialistas dentro daquela necessidade que a empresa apresentou e colocamos um coringa, que foi uma professora que o papel dela era da pesquisa metodológica, pesquisa de metodologia, para a professora ensinar aos participantes que não eram acadêmicos como fazer uma pesquisa. E aí, baseado em todos os conhecimentos que os professores transferiram para a equipe, com a experiência, e essa professora os orientando a fazer a pesquisa, ao final do encontro, era uma turma aproximadamente de 30 alunos, nós fizemos 6 grupos de 5 alunos, eles apresentaram 6 projetos, 6 produtos que eles criaram para o banco, e eu, como estava ali, eu vivenciei assistindo no mercado esse banco lançando esses produtos. Então, acho que foi assim, é o que a gente já mencionou aqui, a preocupação de quem trabalha com treinamento e desenvolvimento é o retorno que isso vai dar para a empresa. Um outro caso, que esse eu posso mencionar, foi a Ambev, que nos contratou para fazer um curso de fusões e aquisições. Merge Acquisitions. Nós preparamos um super programa. Quando nós chegamos lá, Silvio, eram 4 alunos. 4 alunos para um programa de 120, 150 horas. Então, nós treinamos esses alunos em fusões e aquisições. E logo depois a gente viu na mídia esses profissionais saíram pela América Latina comprando todas as cervejarias aqui. Então, são casos assim que a gente, né, se lembra e fala, puxa vida, um caso de sucesso. Sim, claro. E aí, neste caso, uma academia voltada para o pragmatismo, voltada para resultado, para poder contribuir dentro das organizações para que eles atinjam os objetivos deles. Então, esse é o papel da Edufor. E essa, na verdade, é a melhor forma de você medir a efetividade de um programa de educação corporativa, né? Não é dando nota para o aluno, mas ele realmente realizando aquilo que você transferiu de conhecimento para ele, não é isso, Murilo? Exatamente. A gente trabalha com muita dedicação nisso. Eu trabalho coordenando esse time de professores. Nós estamos, no momento, trabalhando num projeto muito parecido com esse que eu falei de leitura de balanço, porque um executivo da área de recursos humanos foi convidado a assumir, dentro do conglomerado que ele trabalha, uns 2 conselhos.
Sim, Só sim. que a formação desse executivo não é engenharia, é psicologia. Sim. Então, eu fui buscar um professor que já está acostumado a tratar com psicólogo para passar finanças para eles, Sei, para sei, sei. passar, entender a leitura de balanço. E o meu desejo depois, porque a gente entende que a educação não é estanque. A pessoa não faz o curso e acabou. A pessoa tem que Certo, certo. continuar estudando. E eu Uhum. entendo que eu posso contribuir com esse executivo, assim, sempre na véspera de uma reunião de conselho, ele Uhum, ter um uhum, coaching. uhum. Geralmente, quando tem uma reunião de conselho, a gente sabe que tem um tema, tem um assunto que vai ser Isso, tratado lá. Então, esse exato. especialista senta com esse executivo e prepara esse executivo Uhum, para essa reunião. E o cara uhum. chega e certamente ele vai ter sucesso nessa reunião, e isso vai catapultar a carreira profissional dele dentro da organização, né? Sem dúvida. E esse suporte, essa continuidade do aprendizado é que eu acho que faz a grande diferença. Eu tenho percebido muitos executivos, principalmente depois da pandemia, eles fazem o processo de coach executivo normal, mas depois eles gostariam de fazer uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, uma mentoria para continuar a desenvolver o seu conhecimento depois de ter feito já aquela solução básica. E eu acho que isso inclusive, aquilo que você falou da formação das novas gerações, de você contar histórias para elas, né? Eu acho que uma forma da gente dar uma maior, como é que eu vou dizer, suavidade na passagem do bastão de uma geração para outra, é você ter a experiência de quem está formando você. Ao longo do tempo, ele vai ali te ajudando, principalmente num momento crítico como esse, que é às vésperas de uma reunião de conselho, você ali dá o suporte, poder fazer até um rehearsal, né, um ensaio, né, com a pessoa do que ela vai falar, do que ela tem que evitar e tudo mais. Isso realmente contribui muito, não só para a formação do executivo, mas também para ele entregar aquilo que o conselho espera na hora de uma reunião tão importante quanto essa. Né? Silvio, quando eu comecei na área de educação, lá no final da década de 90, a gente dava o nome isso de educação continuada. Sim, Hoje, sim. hoje já tem um nome mais charmoso, que é lifelong learning, né? Então, Exato. assim, eu entendo que essa área de educação, ela nunca acaba. A gente Uhum, sempre tem que fazer uma certificação. E uhum. a pandemia nos colocou num modelo de aprendizagem que a gente pode fazer à distância, assistindo Sim, sim, sim. lives, assistindo uma série de cursos, até de graça, que É verdade. a pessoa tem que se organizar, separar o tempo dele, administrar o tempo, para poder se dedicar a fazer esses cursos e não parar dessa área de educação, não parar. Isso aí não pode. É, Não tem, a pessoa fez um curso aqui, acabou, não. Ele tem que. O conhecimento é muito amplo, né? muito amplo, é verdade. E quais são, na sua visão, os principais erros que as empresas cometem na formação dos seus executivos e como que elas podem evitar? Hoje eu acho que a empresa já tem uma questão, assim, são muitas variáveis, mas a empresa geralmente, todo mundo já ouviu falar isso, mas isso ainda continua muito Sim. latente. A empresa contrata um executivo pelo conhecimento e depois o demite pelo comportamento. A empresa tem muita dificuldade de fazer esse diagnóstico. E Uhum, essa ferramenta de autoconhecimento que eu mencionei lá, e que, no uhum, caso, eu uso uma base de Jung, e ele uhum, uhum, dizia que o grande desafio dos recursos humanos hoje é colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso uhum, parece uma coisa muito simples, mas como uhum. eu faço muitas visitas corporativas, eu vivo uma grande parte do meu tempo dentro das organizações, eu Sim, sim. consigo fazer essa leitura, essa identificação, esse diagnóstico de pessoas Uhum. certas no lugar errado. Sim. Puxa vida. Então, assim, eu acho que essa é uma grande questão dentro das organizações. É Uhum, poder uhum, trabalhar e esse recrutamento e seleção, ele ser uhum. mais detalhado, com mais entrevistas e colocar a pessoa. Uhum. A gente tem que trabalhar um pouco mais isso aí. Eu acho, inclusive, que alguns temas ficam escondidos nesses processos de avaliação.
e que acabam causando sérios danos para as empresas. Um tema que surgiu para mim ao longo desses 20 anos fazendo coach executivo, Murilo, foi justamente o tema da perversidade, que é justamente você diagnosticar a pessoa que ela pode até dar resultado, mas ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa que realmente ela faz maldade com as demais. E isso eu percebi que é um tema que, inclusive, dentro das academias é muito pouco estudado. Eu acabei descobrindo um psicólogo polonês, o Andrzej Lobaczynski, que tem um livro muito importante nisso, que chama-se Ponerologia. A ponerologia é a gênese da maldade, né? Como que ela surge, como ela se desenvolve, onde que ela vai parar. E quando eu li esse livro, eu falei, nossa, mas isso aqui, eu tenho clientes que vivenciam isso aqui. E você precisa saber se defender disso, identificar, porque da mesma forma que você não vai ficar bravo com o indivíduo porque ele é autista, ele tem uma doença, ele tem um problema, você também tem que ficar bravo com um cara que tem uma psicopatologia. Você fala, mas você tem que no mínimo ter a caridade de avisá-lo que, olha, o que você tem é uma psicopatologia, você precisa se tratar e tal, e não gerir pessoas, escrever livros, você precisa fazer outra coisa da vida. E é impressionante que como essas pessoas são atraídas por estruturas de poder, e as empresas são estruturas de poder, muitas vezes você não percebe, mas a empresa não está filtrando o ingresso de pessoas com esse tipo de patologia em seus quadros, e isso acaba causando assim um dano psicológico, inclusive, para quem fica abaixo dessas pessoas, muito grande. Então, assim, eu acho que essa capacidade de não só avaliar, mas colocar esses outros temas assim que não são muito colocados, ninguém fala sobre isso, todo mundo acha que é uma questão de a pessoa é muito inteligente, mas ela está nervosa, mas ela é estressada. Você fala assim, mas às vezes a pessoa tem uma patologia, ela tem o direito de saber que tem e que pode ser tratado também, né? Mas isso não pode ser feito deixando-se o mundo executivo ser permeado por esse tipo de indivíduo, né? Não pode ser. E Murilo, me diz uma coisa, quais são as principais competências que o executivo tem de ter no mundo corporativo atual? Eu achei interessante que você trouxe a ideia daqueles 4 ali que se juntaram, e o Fábio Barbosa disse, mas e você, na sua visão, quais são as competências que hoje um bom executivo tem que ter? Olha, você me fazendo essa pergunta, eu vou tergiversar um pouco, mas assim, é só para lembrar, eu tive num congresso de recursos humanos e Sim. eles fizeram aquela empresa Great Place to Work. Ela fez uma pesquisa junto aos executivos de recursos humanos, apresentando quais são as maiores necessidades, quais, dentro do público de RH, quais são as habilidades importantes. E eu lembro que me chamou a atenção pelo fato de eu ser um especialista em negociação estava em terceiro lugar. Mas o que saiu em primeiro lugar foi saúde mental nas organizações. Puxa, é importante. Então, assim, quando você me pergunta assim, a habilidade técnica é um pré-requisito para a pessoa assumir um cargo, mas eu acho que hoje nós estamos pecando muito nos aspectos comportamentais, né? Então, por exemplo, como eu trabalho muito nessa arte da relação das partes, não só como negociador, como mediador, então eu acho, por exemplo, a arte de fazer perguntas. Quando você faz pergunta, a arte de escutar, tem a empatia, tem o rapport e tem a gestão das emoções. Essa parte de escutar, eu quero contar uma história aqui muito legal, porque a minha referência em escuta ativa é o Rubem Fonseca, que foi um escritor, jornalista, uma pessoa assim da mais alta qualidade. E ele tem uma crônica dele, que eu vou dizer o título depois. Tem uma crônica que ele escreve dizendo assim: levanto pela manhã, estou lendo jornais e verifico vários cursos de oratória, nenhum curso de escutatória. Então, assim, é uma habilidade escutar. Escutar, quando você tem essa capacidade, a pessoa que está falando com você, ela se sente abraçada, ela se sente acolhida. E tem um livro até, O Palhaço e o Psicólogo, Psiquiatra e o Palhaço, do Dunker e do Tebas, que eles escreveram um livro, é um palhaço e eu acho que ele é psiquiatra da USP. Eles se encontraram no evento, que iam fazer uma palestra e resolveram escrever um livro. E esse livro tem muitos temas de escuta. Então, assim, habilidade
pessoal, né? Essa habilidade de saber escutar, ter empatia. Então, essa parte comportamental que eu acho que falta muito. Você estava falando da liderança tóxica. Sim, sim. Eu tive inúmeros líderes tóxicos, só que eu sou de uma geração de alta resiliência. Exato. Líder tóxico hoje, com essa geração, ele não vai ter equipe, porque essa geração não aceita. A gente foi criado num ambiente diferente que a gente tinha que resistir a tudo isso. Era um momento muito delicado, mas hoje a geração que está aí, a geração não aceita ser tratada com rispidez, com ignorância, com gritaria. Esse pessoal não aceita, não. Então, já é um desafio. Ele não vai conseguir desenvolver uma equipe, né? É verdade, é verdade. E realmente, Murilo, acho que as diversas crises econômicas que nós passamos, houve momentos em que não havia emprego. Então, você era meio que obrigado a tolerar qualquer tipo de chefe, não importa o que acontecesse. Eu lembro que, quando eu tinha 20 anos, meu pai saiu de casa quando eu tinha 10, né? E quando eu tinha 20 anos, estava a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão desempregado. Só eu trabalhava em casa. Então, eu falava, aconteça o que aconteceu, eu não posso perder esse emprego aqui, porque minha família depende de mim. Então, eu nem, assim... O chefe podia falar comigo do jeito que ele quisesse, trabalhava no carnaval, virava à noite e tal. Para mim, não tinha a possibilidade de eu perder aquele emprego. Então, é claro que isso molda a sua resiliência de uma maneira muito diferente do que um jovem que está vivendo uma época de pleno emprego, que tem uma série de redes de proteção, tanto dos pais, da família, etc. Então, nós temos que realmente fazer as devidas adaptações para cada contexto, para cada geração, porque senão realmente você vai tratar as pessoas de uma maneira que elas não vão conseguir responder. Aliás, ouvindo você falar, Murilo, eu lembrei que a Google fez um projeto que se chama, se não me engano, Aristóteles, e nesse projeto ela descobriu algo que para mim teve muita aderência, né? Aliás, duas coisas. Primeiro, esse ano, nos meus projetos de coaching, o que você falou foi um dos temas que mais surgiu mesmo ainda hoje, que é a escuta, que eu chamo de escuta ativa. E o segundo ponto é essa questão desse projeto Aristóteles, que o Google descobriu o que faz as grandes equipes hoje terem grande performance. E é justamente, vamos dizer assim, o conforto psicológico, as pessoas não se sentirem ameaçadas, não se sentirem em risco quando elas emitem opinião, quando elas conversam. E isso, sem dúvida, tem tudo a ver com a capacidade de escuta do líder, ter esse domínio emocional e a paciência de ouvir as pessoas de tal forma que elas possam realmente expor o que elas estão pensando, qual é a linha de raciocínio, o que elas querem fazer, sem correr o risco de sofrer uma agressão verbal ou, enfim, ser desmoralizada por algum ponto. E isso realmente é uma adaptação que a gente tem que fazer até do nosso estilo a cada geração, uma vez que, de fato, nós pegamos gerações de chefes que hoje estariam presos até se você tivesse esse tipo de chefe dentro da empresa. Murilo, olha, o tempo está passando rápido aqui, mas temos mais algumas perguntas ainda. Aliás, eu aproveito para você que está nos assistindo, depois a gente vai fazer uma sessão que nós chamamos de Conversa Controversa, que é onde nós vamos falar de temas um pouco mais polêmicos aqui, que a gente não quer deixar na plataforma aberta. Então, aqui embaixo vou deixar um link para você se inscrever no canal O Executivo. E, Murilo, aproveito para perguntar para você, eu posso deixar aqui o seu perfil do LinkedIn para as pessoas se contactarem? Vou deixar, então, um link aqui para vocês poderem entrar em contato com o Murilo, você que está interessado em conhecer um pouco mais de educação corporativa com o EduFor, e sobre arbitragem, sobre conciliação com o presidente da INCAT. E, Murilo, o que eu queria perguntar para você é se você tem uma visão de como que será a educação corporativa no futuro, até porque hoje se fala tanto de inteligência artificial, ela está mudando a educação corporativa, qual que é a sua visão de futuro para esse tema? Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, eu me preocupo com a burrice humana, né? Então a gente tem que, ao contrário aqui. Burrice natural, né? Mas eu acho assim, é um caminho sem volta. Sim. E que eu entendo dentro de uma visão ainda um pouco restrita, porque é uma coisa muito nova, ela pode nos ajudar a fazer uma leitura mais correta do diagnóstico do que está ocorrendo dentro de uma organização para a gente poder dar o remédio certo na quantidade e o remédio que eu sempre dou um exemplo assim,
quando você vai a um médico sem muita qualidade, vamos dizer assim, e ele te pergunta o que você está sentindo, você fala, estou sentindo uma dor de cabeça. Ele te receita uma Novalgina. Uhum. A gente não pode prescindir de você, um médico, chegar, o que você está sentindo? Dor de cabeça. Eu falei, senta aqui, conta para mim, como é que está a sua vida? Porque, de repente, o cara trabalha numa cearia, não é verdade? Ou o cara é um guarda de trânsito, lá na Consolação com Ipiranga. O cara vai ficar com dor de cabeça de tanta buzina e trânsito, tráfego ali, né? Então, eu acho que a educação, a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar a fazer melhores diagnósticos. Perfeito. E fazendo um contraponto, certa vez eu tive um encontro com meus colegas, professores, e eu percebi que tinha uma rodinha, e era um churrasco de fim de ano, e eles estavam conversando sobre os alunos utilizarem inteligência artificial para fazer os trabalhos. Como eles têm uma visão muito limitada, naturalmente, os trabalhos de vários grupos eram o mesmo, porque a pergunta que ele fazia era a mesma para a inteligência artificial. Então, eu concluí, do alto da minha ignorância, que a inteligência artificial ela vai diferenciar aquele que sabe usar daquele que não sabe usar. E não adianta o aluno fazer uma pergunta padrão, porque ele vai responder uma coisa, aí ele coloca no trabalho, e aí ele apresenta para o professor. Só que eles estavam me contando que vários grupos apresentaram o mesmo trabalho. Sim, com certeza. E eles tiveram que puxar a orelha dos alunos, porque aluno é sempre aluno. Ele pode ter 60 anos de idade, ele é aluno, ele vai aprontar, você tem que ficar de olho nele. Então, esse lance da inteligência artificial, acho que o que eu tenho para dizer agora é assim, a gente tem que aprender a usar adequadamente mesmo, porque o mundo vai diferenciar daqueles que não sabem usar. Eu ouvi uma especialista falar, a inteligência artificial não vai ocupar o lugar de uma pessoa. Vai ter esses dois tipos de pessoas, os que sabem usar e os que não sabem usar. Aí o que não sabe usar fica no caminho. Inclusive, no evento que a gente foi lá do Repol Alliance, né, Murilo, você lembra que o economista lá mostrou a curva, né, ascendente de produtividade dos americanos, né? E ele reputa isso ao fato de que eles estão aprendendo a usar as novas tecnologias, inclusive a inteligência artificial, com muito mais velocidade que outros povos, né? E no nosso caso, infelizmente, a nossa produtividade continua há décadas estagnada, né? Silvio, de certa forma, isso que você está fazendo é uma provocação, e eu estou lembrando aqui daquela semana que nós tivemos a apresentação de um projeto lá em Brasília, no Congresso Nacional, de a mudança de a escala 6x1 para 4x3. Lembro disso. Eu não ouvia ninguém falar de produtividade. Incrível, até que perguntaram para a autora do projeto se ela tinha feito alguma análise, se ela tinha feito algum estudo do que aquilo poderia causar. Ela falou que não tinha feito. Então, assim, uma coisa muito ideológica, política. Sim. E eu, assim, o que eu posso lembrar é quando aquele professor Van Dijk falou da produtividade, e a gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma produtividade diferente de um país de primeiro mundo, do empregado de país de primeiro mundo. Então, ele pode até se dar o luxo de fazer uma escala de 4x3, mas nós não podemos fazer isso. E uma coisa, nós temos que... Eu posso dizer assim, o que eu aprendi com o Paulo Guedes? Trabalhei com ele há algum tempo em educação executiva, e quando ele foi ministro, ele mencionou isso várias vezes. Nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil. É isso que nós precisamos. É verdade. Eu acho que isso, realmente, grande parte das soluções no Brasil está nas pontas, está onde o problema acontece. Então, se a gente centraliza muito em Brasília a solução dos problemas, aquilo ali realmente acaba sendo uma ilha dentro do país. Eu lembro que o Van Dijk mencionou algo que eu já tinha visto pessoas defenderem, que era o fato de que, não, as pessoas têm que ter os programas sociais, etc, etc.
Mas quando ele mostra aquele número lá, que 26% do orçamento está em programas sociais, você fala, gente, não tem como não mexer nisso para você reduzir o custo do peso do Brasil, né, da carga tributária aqui no Brasil. Então, nós precisamos realmente aprender a esmiuçar os números para realmente eles contarem a verdade para nós, porque cada pessoa que conversa conosco, ou ela não fala do número, ou ela fala do número que é favorável, mas não mostra todas as perspectivas. Aí pede para você decidir ou ter uma opinião. E a gente tem que ter a paciência de realmente olhar sobre várias perspectivas. Você sabe que eu percebi isso, eu não ouço tantos economistas brasileiros, enfim, eu prefiro ouvir os especialistas europeus, principalmente ingleses e americanos. E eu percebo que, mesmo entre eles, um não escuta o outro. E aí é engraçado, porque você vê assim, tem uma pessoa que está falando uma coisa aqui que está correta, mas às vezes está incompleta. O que ela precisa saber está com outro especialista, está com outro autor e tal. E a gente que tem aqui essa oportunidade maravilhosa aqui de estar vendo todos eles pela internet, você fala, nossa, eu estou com uma visão mais completa até do que ele. Ele é o especialista, mas ele não está vendo uma coisa que o outro especialista está vendo. Então, é interessante que a gente precisaria fomentar mais isso, né? As pessoas enxergarem sobre várias perspectivas para ter uma visão mais ampla e não fazer uma, assim, me perdoe a palavra, uma bobagem de colocar um projeto desse de lei sem ter um número ali dizendo, olha, o que isso vai melhorar, o que isso vai resultar, enfim, existem vários temas hoje que são discutidos e ninguém fala sobre os números, né? Então isso é bastante preocupante na nossa cultura, né? É verdade. Nós temos muitas relações perversas, né? Eu Sim. tenho, por exemplo, eu pensando aqui, nós estamos hoje com um índice de desemprego nunca foi tão baixo. Sim. Por outro lado, nós temos um público muito maior quem tem cesta básica, benefício do governo, do que carteira assinada. Exatamente. Então, você começa a pensar, o Brasil não é para amador, como já dizia o maestro Tom Jobim, né? Então, assim, quem trabalha com gestão, e gestão pública principalmente, poder entender essas coisas e ver o que a gente pode fazer melhor para o Brasil. E a grande questão hoje é que a gente está vendo o pessoal fazendo o que é melhor para cada um. Né? Sim, é verdade. Mas sabe que, falando sobre produtividade, Murilo, eu acho que o executivo brasileiro, especificamente, ele é muito produtivo. Você não tem essa impressão também? Não, eu tenho, ainda mais hoje. Eu sei que tem algumas empresas que, no início, não se importaram das pessoas trabalharem remotamente. Hoje eu tenho sistema, eu trabalho num modelo híbrido, mas isso é muito interessante hoje. E quando a gente trabalha em home office, você trabalha muito mais, porque você trabalha no tempo que você está no trânsito. É verdade, Como é verdade. São Paulo é uma cidade que é caótica, que ninguém leva menos que 1 hora ou 1h30 para ir para o trabalho. Então, são no mínimo 2, 3 horas. E essas 2, 3 horas no trânsito, você está trabalhando em casa. E você vai até tarde. Então, eu entendo que nós trabalhamos bastante até. Mas, assim, é importante saber, com essa turma nova, quando a gente faz o que gosta, a gente nem sente. A gente vai fazendo e vai trabalhando, né? Isso é verdade. Olha, Murilo, realmente conversar com você aqui, eu estou vendo que a hora passou aqui, eu mal vi, me veio algumas outras coisas aqui até de que você me fez lembrar, né? O Edson Vaz Musa, se não me engano, ele era um executivo da Rodia. Da Rodia, eu lembro dele. Ele falava muito sobre isso. Falava, olha, o executivo brasileiro lá fora trabalha meio período, porque aqui no Brasil metade do período é contra as leis, contra o governo, aquela coisa toda, né? E lá tudo é mais estável, mais direitinho, né? E uma outra coisa também, quando você estava falando sobre a questão de que eu esqueci o nome que você citou, que ele lia no jornal vários cursos de oratória, o Rubem Alves. Rubem Alves, mas não via curso de escuta, né? É curioso, porque muitas vezes alguns executivos me fazem certas perguntas, eu falo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, existe curso de liderança, não existe curso de como ser liderado. E realmente, assim, às vezes eles querem fazer certas coisas e falam, olha, é a pessoa do outro lado que ela precisa entender que ela está sendo liderada, e ela não sabe como que é ser liderada, ela não entende isso, e ultimamente eu tenho até pensado muito nas questões das virtudes, né? Que a gente hoje não se fala mais em virtudes, e as pessoas esqueceram que obediência também é uma virtude. Então, assim, às vezes o que o executivo está pedindo para você fazer, ele espera que você faça, não que você queira ter uma visão crítica a respeito do que ele está
pedindo, porque ele não tem tempo para te explicar tudo que ele está te pedindo, né? Então, enfim, são questões que a gente vê que são civilizacionais, né? Não é nem só da geração, mas a gente precisa voltar a falar um pouco mais sobre virtude, sobre temperança, sobre essas coisas que realmente fazem com que os nossos relacionamentos, inclusive dentro das empresas, sejam mais saudáveis, né? Eu me lembrei de um termo que, quando eu estava começando a minha vida profissional, os líderes, os chefes, usavam assim: mensagem a Garcia. O que é? Não interessa. Eu estou mandando você fazer, vai lá e faz. Mas por quê? Não tem porquê. Mensagem a Garcia, vai lá e faça. Eu usava uma expressão assim. Então... É verdade, é verdade. E hoje em dia você tem que explicar até para as pessoas que existem... Às vezes não é nem segredo nem nada, mas o simples fato de você ter, vamos dizer assim, esse guarda-chuva estratégico, né, é um pouco evidente que o presidente sabe de coisas que os diretores não sabem, que sabem coisas que os gerentes não sabem, que os coordenadores não sabem. Então você precisa respeitar. Às vezes o cara está te pedindo uma coisa e que ele não pode te explicar. Ele não pode explicar. Você tem que fazer. Mas as pessoas hoje querem ser convencidas a trabalhar, né? Se você não convence ela a fazer algo, não está valendo. Então, é um esforço hercúleo, realmente, para fazer as pessoas trabalharem. Murilo, estamos indo para o final aqui da nossa entrevista. Não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, que é: qual a orientação que você daria para um jovem que gostaria de ter uma trajetória como a sua? Silvio, pedindo perdão, vou contar mais uma historinha, né? Eu estava no IBMEC e os alunos da graduação, o IBMEC, por acaso, ele fez uma estratégia reversa, porque toda escola, a pós-graduação, nascia da graduação. E no IBMEC foi criado primeiro a pós-graduação, depois veio a graduação. Ah, é verdade. E eu ajudava muito, eu mentorava muito os alunos da graduação na empresa Júnior. A empresa Júnior dos alunos do IBMEC, eles me chamavam muito porque, como eu era um cara de mercado, eles queriam entender para eu ajudá-los. Uhum. E eles criaram uma camisa, eles mandaram fazer uma camisa com o logo do IBMEC e colocaram uma frase de um reitor de Harvard, Derek Polk, um negócio assim, que ele dizia o seguinte: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Jovem, o meu recado é para você: não faça economia com educação. Para você e principalmente para aqueles executivos que têm filhos em idade escolar. Educação é um investimento. Então, não faça economia. Eu fico percebendo, quando o aluno vai fazer economia para fazer um curso, a expectativa dele certamente não vai ser cumprida, porque quando acabar aquele curso, a empregabilidade dele vai ser nula, ou a mínima possível, sem demérito às universidades de segunda linha. Se você puder fazer um investimento, ou vender um carro, ou deixar de comprar algum imóvel e investir num curso de alta capacitação, certamente você vai ter o retorno sobre o investimento. É verdade, Murilo. Puxa, mas que bela orientação que você deu, e eu reforço isso, inclusive, colocando um fator que somente com o tempo você percebe que é importante e que até nos conectou, que é o fator de networking. Quando você escolhe bem, se você investe na sua educação, você vai encontrar pessoas que também investem na educação delas. E aí você vai encontrar pessoas que têm um mindset assim que você vai ver como essas pessoas enxergam longe e que ao longo do tempo elas vão implementar isso nas suas carreiras, nas suas empresas, e que você vai poder ter, inclusive, não apenas uma pessoa para trocar ideia, mas quem sabe alguém para fazer um negócio junto, alguém para que você possa vender o produto ou comprar o produto dele. Então, eu acho que essa sua orientação talvez seja, se as pessoas refletirem realmente, é uma das mais importantes para elas terem uma carreira de muito sucesso. Murilo, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no podcast do Canal Executivo. Fique por aí que a gente vai agora gravar a Conversa Controversa. Então, fica mais uma vez o meu convite para as pessoas se inscreverem. Mas, acima de tudo, obrigado por ter compartilhado tantas histórias e tanto conhecimento aqui no meu canal do O Executivo. Muito obrigado, Murilo. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Silvio. E a você também que ficou até agora conosco, eu gostaria de não apenas agradecer, mas fazer um convite que na próxima quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional.
Um grande abraço e vamos em frente.